Vamos lá. Então, conforme eu falei para vocês, hoje a gente vai começar a tratar sobre dimensionamento de armadura transversal. O que seria a armadura dita transversal? Até então, a gente dimensionou a nossa estrutura com aquelas equações anteriores, aquele fluxograma, né, aquela sistematização, essas armaduras longitudinais, que seja em regiões de momento positivo, que seja em regiões de momento negativo. Então, toda vez que a gente estava falando sobre o dimensionamento, a gente estava falando sobre momento fletor. A partir de agora, a gente começa a pensar em outro tipo de esforço que também causa dano na nossa estrutura, que é o esforço cortante. E para o esforço cortante, o reforço é o estribo. Então, é o que a gente chama de armadura transversal, que ela fica disposta na transversal da minha estrutura. A longitudinal é aquela que a gente põe ao longo, né, do comprimento da minha peça. Transversal é ao longo da seção transversal do meu elemento. Então, esses estribos, com os espaçamentos, com essa conformação, né, é uma conformação tipo, como se fosse a geometria da peça, vamos colocar assim, tem toda uma lógica por trás. E ainda, essa disposição alternada das emendas dos estribos também tem uma lógica associada. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai discutir e vai tratar no dimensionamento. Tá bom? Bom, então, para a gente poder começar, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo. Ih, rapaz, tá aqui. Que eu acho que vai clarear bem o que a gente está falando. Deixa eu abrir aqui Tá dando para ver aí, pessoal? Beleza? Bom, vou colocar aqui uma tela cheia. Na verdade, esse vídeo é um vídeo do YouTube, que, né, é um ensaio onde a gente tem aqui então uma carga aplicada nesse ponto da minha viga. Então isso daqui é um macaco hidráulico, aqui é um outro macaco hidráulico, aqui uma viga simplesmente apoiada de um lado e simplesmente apoiada do outro. A gente já chegou a ver um pouco essa estrutura lá em estádios, né, quando a gente discutiu sobre estádios. Antes de terminar de assistir, vamos lembrar um pouquinho sobre isso daqui. Essa viga é nada mais do que um elemento biapoiado com duas cargas equidistantes do apoio. O que é equidistantes? Ela tem a mesma distância do ponto de aplicação da carga versus apoio, que eu vou chamar aqui de A. E aqui no meio é como se fosse tudo é L, então aqui é L menos 2A. Na verdade, vamos colocar aqui L menos 2A aqui, né? L menos 2A e tudo aqui é L. Beleza. Quando a gente faz a aplicação de carga segundo essa conformação, o que a gente vai ter de distribuição de momento fletor é aquele diagrama típico que eu falei para vocês, que gerou as equações de momento fletor, né, as equações da taxa de aço para a gente, desculpa. Então aqui eu tenho um momento fletor contínuo nessa região. E quando a gente fala de esforço cortante, eu estou falando sobre um elemento onde eu tenho esforço cortante contínuo do ponto de aplicação da carga P até o meu apoio, e a mesma coisa acontece nessa outra extremidade, P até o apoio. Ou seja, quando a gente fala de cortante, entre os pontos de aplicação de carga, nessa região, só existe momento fletor. Cara, e daqui é onde a gente tirou aquela equação da taxa de aço para armadura longitudinal. Maravilhosamente desenvolvida e aplicada ao longo dos exercícios. Agora, essa outra região, que é uma região até então incógnita para a gente, que eu vou marcar aqui de verde,
é uma região que eu tenho uma variação de momento fletor e a continuidade do esforço cortante. Cara, essa região, então, é uma região de uma distribuição de tensão um pouco conflituosa. Por quê? Aqui eu sei que eu só tenho esforço normal. Eu tenho tensão de compressão e tensão de tração. Tanto é que quando a gente fez aquele equilíbrio de esforço na seção, só surgiu RC e RS, não surgiu mais ninguém. Agora, nessa região, isso tudo aqui não é válido. Então, isso daqui não vale para essa região em verde que a gente está tratando. Então, vamos ver um pouquinho sobre o ensaio para a gente entender o que acontece nessas duas regiões. Ó. Então, percebam que aqui é como se eu tivesse aquela carga P, carga P e carga P entre os dois macacos hidráulicos. E nesse ponto de apoio até a carga P eu tenho aquela variação de esforços. Olha só que interessante. Fissuras na vertical. Fissuras na vertical vão caracterizar para a gente... Deixa eu pegar aqui ferramenta de captura. Olha só que legal. Isso daqui é bom que a gente leva lá para dentro do nosso arquivo. E deixa eu ver aqui, área de trabalho. Vou colocar aqui. Figura 1. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Isso é para poder dar uma clareada para vocês no que está acontecendo. Vamos importar. Opa, câmera não. Importar esta figura nossa. Beleza. Ó, lembra que aqui eu tenho uma carga P e aqui eu tenho uma outra carga P. Joia. Então quer dizer que nessa região provavelmente minha linha neutra está passando aqui. Então aqui é minha linha neutra. Essas fissuras que vocês estão enxergando aqui, que eu vou dar uma aumentada nelas para vocês entenderem, ó. Elas caracterizam tensões de tração na minha estrutura. Então quer dizer que as tensões elas estão nessa direção. Consequentemente, as fissuras elas se propagam na vertical. É como se tivesse um sujeito, olha lá, ó, abrindo essas fissuras nessas direções. Então é como se eu estivesse pegando, né, como se esses esforços estivessem puxando um para um lado, um para o outro, e as fissuras se propagam na vertical. Então isso caracteriza as tensões na horizontal, tensão de tração. Agora, quando a gente volta aqui para o nosso modelo, nessa região superior ainda não surgem tensões de compressão, mas eu tenho os esforços nessa direção. Isso é nítido de uma região de flexão simples, né? Eu só tenho basicamente esforço de flexão. Tensão normal, tensão de tração. Tensão normal de compressão, tensão normal de tração. Beleza, vamos continuar assistindo esse vídeo. Então isso é interessante, né? A gente vai agora visualizar um pouquinho da distribuição nas outras regiões. Ó, aqui já é o ponto de aplicação de carga e o meu apoio. Vamos ver se vai dar para enxergar nesse videozinho, antes da minha viga romper, né? Obviamente. Não. Aqui a gente tem umas fissuras aqui um pouco inclinadas. Estou achando que essa viga vai romper antes. Opa, aqui. Acho que aqui o ideal vai ser só a gente enxergar essas fissuras. Não está dando para ver muitas fissuras de cisalhamento aqui não. Mas elas estão um pouquinho inclinadas aqui, ó. Aqui tem uma fissura inclinada e aqui tem uma fissurinha também inclinada. Aí a gente vai ver um outro que ela tá um outro ensaio que rompeu antes da gente conseguir enxergar algum cisalhamento na peça. Mas ó, vamos ver esse outro vídeo aqui que vocês vão entender melhor ainda. Se alguém tiver uma pergunta, pode ficar à vontade.
Bom, a gente viu então nas regiões do esforço normal. Agora a gente vai, aqui já está quase rompendo, na verdade já rompendo, né? Aqui eu tenho um outro modelo, que aí está muito mais nítido para a gente, né? Que a gente tem, praticamente isso daqui é um pórtico. Então eu vou fazer uma captura aqui desse meu elemento, para a gente poder brincar com ele também. Isso daqui é um ensaio, que segue o mesmo padrão de solicitação. Só que o interessante aqui, ó, eu tenho uma carga P, vou colocar aqui em vermelho. Eu tenho aqui uma carga P, outra carga P. Nessa região entre as cargas P, as fissuras são todas inclinadas, todas verticais. Obviamente, hora dá uma inclinadinha para um lado e tudo, mas isso daí é, na verdade, próprio material. Isso daqui no fundo não é um apoio, tá? Parece um apoio, mas não é. O apoio é só essa região aqui e essa região. E percebam que do ponto de apoio nosso, seria esse elemento e esse outro elemento, onde a gente identificou lá no nosso problema o ponto, a distância A. As fissuras são fissuras inclinadas, cara, não são fissuras verticais. E o que provoca essa condição na nossa peça? Basicamente, aquela presença do esforço cortante, associado ao momento fletor. Então, quando a gente tem uma região onde eu tenho a interferência, ou na verdade onde eu tenho a conjunção de esforços, eu tenho também a mudança de direção das tensões principais. Aí vocês vão retomar lá em resistência dos materiais, onde vocês discutiram, cara, diversas vezes sobre planos principais, sobre os planos principais atuam as tensões principais, então consequentemente para elementos frágeis são aquelas direções de possível ruptura da peça. Então é o que vocês estão enxergando justamente aqui nesse material, nessa imagem. Percebam que, se a gente for retomar aí o que a resistência dos materiais nos mostrou, que o plano principal dessa região, basicamente, é esse plano inclinado. Então eu tenho aqui uma tensão de tração principal e, obviamente, né, eu tenho associado a esse processo uma tensão de compressão. Se eu pegasse aqui um elementozinho infinitesimal. E é justamente isso que a gente vai estudar agora. E para ser um pouco mais direto, de certa forma, ou para a gente já ir direto ao ponto, basicamente, quando a gente começa a trabalhar com estruturas de concreto armado, esse plano principal eles variam, né, obviamente, mas vamos dizer, esse ângulo θ, ele tende a estar entre algo próximo de 30 a 45 graus. É uma variação próxima do ângulo de inclinação desses planos principais. Por que a gente tem essa variação desses planos principais? Porque justamente vai depender muito da tipologia do material, da conformação das armações, de todo o arcabouço estrutural associado a esse processo. Bom, mas o interessante aqui é a gente entender que, vou voltar mais um pouco, essas regiões, então, elas são bem distintas, né? E por serem distintas a essas estudadas anteriormente, o que a gente vai fazer é tratá-la de uma forma diferenciada e criar condições de reforçar este elemento de tal forma que eu costure a minha peça. Mas então quer dizer que aquela armadura longitudinal não vai servir? Não, na verdade vai servir sim. A minha armadura longitudinal ela tem toda uma lógica de dimensionamento, ela vai seguir na minha peça da mesma forma, a gente está segmentando os passos de análise, e aqui eu estou tratando de uma peça bem particular, onde o meu esforço cortante ele está
ele está localizado nessa ponta. Eu tenho peças onde eu tenho esforço cortante ao longo de todo o meu elemento. Então, eu vou ter estribo também, né? Essa análise, na verdade, vai se estender ao longo de todo o meu elemento. A gente usa esse modelo porque ele é um modelo bem simples e a gente vai associar às teorias até então presentes na literatura. Ele é muito didático. Bom, então vocês estão vendo que os estribos, que hora eu coloco na vertical, na direção da seção transversal, eles têm uma função primordial, então, e uma delas que vocês já estão vendo aí, que é justamente fazer essa costura das fissuras. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas essas costuras aí não seriam mais eficientes nessa direção? Porque se as minhas fissuras elas são fissuras inclinadas, por que não colocar esses estribos também de forma inclinada? Eis aí que a norma possibilita a gente trabalhar com estribos inclinados. Mas na obra eu só vejo o estribo na vertical, igual a gente tem aqui nesse meu modelinho, né? Cara, a gente encontra muito mais, na verdade, vamos colocar 99,99% dos estribos são na vertical, justamente por conta de um processo executivo. É muito mais fácil a gente dimensionar, na verdade, a gente executar estribos na vertical, do que a gente trabalhar com estribos inclinados e controlar o ângulo de inserção dos estribos na peça. Então, é um processo executivo que muitas vezes a gente traz para o nosso cálculo. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar ainda dessa imagem e olha só que interessante. Quer dizer então que, se a gente for trabalhar com essa nossa estrutura, eu vou representar aqui em azul, que é concreto. Então, vou pegar esse azul. Percebam que eu tenho concreto íntegro, vamos colocar dessa forma, íntegro, entre essa fissura. E vamos colocar aqui entre essa fissura. Então, isso daqui é tudo concreto íntegro. Olha, pelo menos, estou supondo, a olho nu parece que não tem nenhuma fissurinha aqui, né? As fissuras estão entre esse ponto e esse ponto. Pô, maravilha. Aqui é a mesma coisa, olha. Eu tenho um concreto íntegro aqui e eu tenho um concreto íntegro aqui, ó, entre esses meus elementos. Pô, que legal. Isso daqui, gente, a gente vai chamar de biela comprimida, né? Na verdade seria é só biela, né? O que é biela é um elemento comprimido. É um elemento comprimido. Então quer dizer que esse meu elemento em azul, ele é uma parte integrante de uma estrutura, e de fato é. Vocês vão entender um pouquinho mais quando às vezes eu desenhar. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui. Cara, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio. Vai forçar um pouquinho aqui a barra, mas ó, aqui a gente tem uma fissurinha nessa direção, né, inclinada, que o desenho está muito pequenininho. Então quer dizer que isto daqui, olha, representa basicamente um esforço de tração na minha peça. Olha. Não é isso? O esforço de tração na minha peça não está nessa direção? Se eu pegar aqui, ó, aqui não fissurou, aqui não fissurou, aqui não fissurou. Então quer dizer que existem esforços de tração nessa direção, certo? E esforços de tração nessa outra direção. A mesma coisa acontece aqui com esse meu modelo, né, no sentido contrário. Se fissurou aqui, se fissurou ali, se fissurou um pouquinho mais aqui embaixo, se fissurou aqui, quer dizer que eu tenho também nessa direção um modelo. Eu posso representar nessa direção
elementos tracionados. Então eu tenho elementos tracionados em vermelho, que a gente vai chamar de tirantes. Cara, mas isso daqui, se a gente expandir um pouco aí o olhar, é nada mais do que um elemento treliçado. Vamos pegar aqui o nosso modelo agora, para ficar mais bem representado. Eu tenho aqui minha carga P, eu tenho aqui minha carga P. Então quer dizer que eu tenho aqui elementos comprimidos, ao mesmo passo que eu tenho elementos tracionados. Eu devo ter elementos tracionados aqui também. E eu tenho também elementos comprimidos. Opa! E aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui elementos tracionados. Que eu tenho fissura, né? Eu tenho elementos comprimidos. O que são esses elementos comprimidos? Concreto íntegro. O que são esses elementos tracionados? São aquelas tensões de tração que surgem no meu modelo, que naturalmente vão ser resistidos por alguma coisa. Ou, né, já que o concreto fissurou, o concreto não resistiu, mas alguma coisa vai resistir a esse meu elemento. Cara, isso daqui, se a gente for olhar, ó, eu posso apagar aqui em cima. Opa, posso apagar isso daqui também. Posso apagar isso daqui também. Posso apagar isso daqui também. E se vocês lembrarem um pouquinho mais lá da nossa aula anterior, para aquela minha viga, aqui embaixo não era tração, não tinha uma armadura longitudinal de tração. E aqui em cima não era só concreto que a gente representou por elementos comprimidos, né? Existia aqui uma quantidade de concreto, né? Uma área de compressão, basicamente, e essa área comprimida, basicamente, era resistida por concreto. Então, quer dizer que isso que a gente acabou de desenhar está, né, bem fora de escala, né? Mas acho que a ideia é interessante. Isso reflete para a gente um modelo numérico que tenta simular ao máximo possível isso que vocês estão enxergando aqui na prática. Onde vocês estão enxergando esses elementos em azul, que a gente chamou de bielas, basicamente o concreto, igual eu falei para vocês, ele apresenta resistência à compressão, tanto é que ele ainda está íntegro, então ele está conduzindo algum carregamento, ele está resistindo a algum esforço. Da mesma forma acontece na outra extremidade. Aquele concreto que ainda se encontra íntegro entre uma fissura e outra, ele está conduzindo um esforço para uma determinada região, ele está resistindo a um esforço de compressão. Agora, aquelas regiões onde fissurou, quer dizer que surgiu tração, e naturalmente alguém está resistindo até o ponto que minha peça vai colapsar. Então, até o ponto que minha peça vai entrar dentro de um processo de ruptura, que vocês estão vendo aí, que é uma ruptura por cisalhamento. Então, essas rupturas inclinadas, né, estão associadas a um processo de cisalhamento da peça. E as fissuras verticais estão associadas a um processo de ruptura por tensões normais. Bom, acho que já dá uma ideia boa do que é o modelo que vai representar muito bem o que a gente vai estudar. Então, o modelo que a gente vai utilizar muito é um modelo dito de treliça. E esse modelo ele tem um nome específico que chama-se treliça de Ritter-Morsch. Treliça de... Deixa eu desligar aqui.
aqui. Treliça de Ritter. Morse. Na verdade, esse estudo, né, foi desenvolvido por esses dois sujeitos. Na verdade, foi desenvolvido, se eu não me engano, por Morse e aprimorado por Ritter, que é a partir daquele elemento, a partir deste estudo, identificou-se que um modelo de treliça representava-se muito bem os critérios de dimensionamento e ruptura, digamos assim, dessa viga. Então quer dizer que eu não vou utilizar de fato o meu modelo real, porque é um modelo muito complexo, né? Você tem ali, cara, muitas informações associadas a um modelo real, que era necessário, né, que entendeu-se ser necessário, criar um modelo numérico que representasse a realidade. Então, eu vou trazer a realidade para dentro do mundo numérico, para dentro do mundo de cálculo nosso. Agora, cada barrinha dessa, o interessante é que ela vai carregar uma informação. Lembra que eu falei com vocês que esta barra, né, essa biela, ela representa as regiões resistentes à compressão desse meu modelo numérico, na verdade desse meu modelo real. Então ela vai carregar informações dessas resistências. Então a gente vai começar a criar rotinas de verificação desses elementos, da integridade desses elementos. Será que esses elementos resistem àqueles esforços que porventura surjam aqui no meu modelo? Para ser melhor ainda, para ser mais ilustrativo, seria basicamente isso daqui, ó. Eu tenho aqui a minha viga e digamos que eu tenho agora só uma carga P. Aqui eu tenho uma reação, aqui eu tenho uma reação e, para ser até melhor, eu tenho até esse desenho aqui mais bem representado. Está aqui. Percebam que onde vocês estão vendo aqui achurado de cinza, basicamente são as regiões de propagação de fissura, digamos assim. E entre uma região, vamos colocar aqui, entre uma região cinza e outra região, digamos que surge uma fissura. Cara, mas entre essas duas fissuras eu tenho naturalmente uma largura de concreto. Seria nem a largura, né? Eu tenho uma faixa de concreto resistente, uma faixa de concreto íntegra, que ainda, multiplicado pela largura da minha viga, ó, Z vezes B, eu vou ter uma quantidade, eu vou ter, digamos assim, um tarugo de concreto, né? Eu vou ter um elemento 3D de concreto, altamente resistente, compondo um sistema treliçado. Então, quando eu desenho isto daqui para vocês, percebam que eu estou desenhando, eu estou representando por meio de uma barra, uma região de concreto íntegra no meu modelo. E o interessante é isso, se eu tenho uma região de concreto íntegra no meu modelo, será que eu não consigo verificar se, para um determinado esforço, essa região aqui ainda está resistindo a esse esforço? O que eu quero dizer? Será que se eu aumentar isso daqui para 2 vezes a carga P, será que as tensões de compressão que surgem aqui, esse material, né, essa região, esse meu elemento de concreto, ele vai resistir àquele aumento de solicitação, aquele aumento de tensão naquela região? Então a gente vai fazer essa verificação a partir do que a gente chama de verificação das bielas comprimidas. Então toda vez que eu falar com vocês, olha, nós vamos verificar as bielas comprimidas. Então lembrem que nós estamos verificando essas regiões de concreto que naturalmente ainda se encontram íntegras no meu modelo estrutural. E a gente acaba representando isso como um elemento de barra lá no meu sisteminha treliçado.
Beleza? Então esse é um passo. O outro passo, vocês podem ver aqui no meu modelo numérico que existem barras tracionadas. Cara, essa barra tracionada aqui embaixo, nós denominamos de banzo inferior. E essa barra aqui em cima, comprimida, a gente chama de banzo superior. Ou banzo comprimido e banzo tracionado. Cara, essas barras, esses banzos, não são a nossa preocupação nesse meu modelo numérico. Por quê? Porque esses banzos, eles são obtidos lá daquela minha taxa de aço e da minha área de concreto, mais a área de aço comprimida, né? Que a gente viu no modelo numérico anterior. Então, quando a gente falou sobre aquela determinação da armadura longitudinal, nós utilizamos um modelo numérico chamado de modelo de barras retas. E nesse modelo de barra reta, ele compõe o meu modelo da treliça. Então, por isso que eu não trato ele no meu modelo de treliça. Eu não entra, a gente não precisa dimensionar, que ele já foi dimensionado anteriormente. O que a gente vai ter que fazer, basicamente, é entender agora quais parcelas estão associadas ao dimensionamento desse tirante. Uma vez que eu acabei de falar para vocês que as bielas são representadas basicamente por concreto, né? A resistência desses meus elementos, das bielas, basicamente são resistidas por concreto. Então, o concreto ele desempenha uma função extremamente importante no dimensionamento dos estribos, resistindo aos esforços de compressão inclinado que surgem nesses meus elementos, essa minha viga. Mas e os tirantes? E aí? Quem são esses elementos resistentes à tração representados nesse meu modelo de treliça? Basicamente o aço que a gente vai colocar aqui dentro. Então, quando a gente fala de tirante, a gente está falando de aço. Então, tanto é que eu tenho aqui o AS, que eu ainda vou calcular, eu não sei quanto que é. Tem o ASW, que é o AS que eu chamo de estribo. Ainda tem um outro sujeito resistente aqui que eu chamo de VC, que são elementos complementares. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles, mas o concreto ele é um elemento que tem uma resistência à tração, mesmo que pequenininho, mas tem. A gente tem um efeito chamado de efeito de pino provocado por essas armaduras longitudinais que também entram como elemento resistente à tração. Eu tenho também um outro fenômeno chamado de imbricamento, que os agregados, né, querendo ou não, eles formam um atrito interno, se fosse uma engrenagem, e eles também compõem uma parcela resistente nesse cálculo de VC. Então, quando a gente fala de elementos complementares, são todos aqueles elementos de difícil determinação particularizados, digamos assim, mas que eles entram dentro de um pacotão como elementos resistentes. Então, todos esses elementos vão ser elementos resistentes à tração. Então, a gente vai verificar o quanto que eu preciso colocar de aço e o que eu já tenho de resistência, e daí a minha viga ela começa a tomar forma, né, no seu dimensionamento. Bom, aqui é um outro exemplo, né, daquela viga, dessa viga aqui, ó, com uma carga P aplicada no centro do vão. Percebam que quando eu tenho uma carga P aplicada no centro do vão, uma carga concentrada, percebam que as tensões são tensões inclinadas em toda a projeção da minha estrutura. Então, eu não tenho região basicamente de continuidade dos esforços, eu tenho uma uniformidade, obviamente, na distribuição, mas eu não tenho uma continuidade e, naturalmente, eu tenho uma influência do esforço cortante muito grande nessa minha peça. Aqui vocês estão vendo esses elementos contínuos seria as isolinhas de tração e os tracejados são as isolinhas de compressão na minha peça. E embaixo, olha só que interessante,
seria essa minha estrutura representada em forma de treliça. Seria um sistema treliçado. Ah, professor, então quer dizer que a treliça de Ritter-Morsch é essa daqui embaixo também? Não, a treliça de Ritter-Morsch que a gente fala, era uma treliça muito particular, que ela veio originariamente daquele meu modelinho anterior que eu passei para vocês. A treliça de Ritter-Morsch, ela vem desse meu modelo, e a partir desse meu modelo didático, digamos assim, a gente consegue tratá-lo por meio da treliça de Ritter-Morsch e iniciar os equacionamentos para determinação do ASW. O que vocês estão vendo aqui é um outro sistema treliçado utilizado em um outro método chamado de teoria da biela e tirante, que é bem similar, porém na teoria de biela e tirante a gente tem que fazer alguns artifícios adicionais para considerar as parcelas dos elementos complementares. Então eu prefiro utilizar para determinação das equações dos estribos a teoria de Ritter-Morsch, e é o que a gente encontra na literatura de uma forma muito mais clara. Mas é muito bem aplicável ao método da biela e tirante aqui nesse meu modelo, para determinar a armadura de suspensão, que é uma armadura oriunda ou necessária, né, para resistir esforços cortantes excedentes, para suspender a viga, basicamente. Também é uma armadura, é um modelo ideal para determinar estribos, para determinar elementos ou pontos de descontinuidade no meu modelo. Então o modelo de biela e tirante a gente pode tratar um pouquinho mais para frente, porque ele é um modelo muito mais amplo do que simplesmente um modelo utilizado só para calcular a armadura de estribos, digamos assim, a armadura transversal. É um modelo geralzão, aplicado para muitos outros problemas da engenharia. A gente pode criar uma aula só sobre isso. Mas voltando aqui, bom, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Deixa eu já pegar aqui as equações, que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Deixa eu abrir aqui o livro. Bom, aqui é um livro que eu gosto muito, que é o livro do Teatini, para a gente poder utilizar aqui na graduação, é muito tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocando as equações aqui para vocês, que eu acho que fica muito mais fácil. Beleza. Pessoal, tendo dúvida, podem ficar à vontade em perguntar, tá bom? Bom, a partir daquela treliça de Ritter-Morsch, né, basicamente, vamos colocar assim de uma forma numérica clássica, o modelinho que a gente tem, que vai dar origem às nossas equações, eu não vou fazer deduções, tá? Eu vou partir da análise das equações prontas, mas vou mostrar basicamente de onde eles obtiveram essas deduções. Percebo que eu tenho aqui os elementos pontilhados, são elementos comprimidos, são as bielas comprimidas, as diagonais, aí, ó, as bielas. E os elementos contínuos são os tirantes, ou aqui tratado como diagonais tracionadas. Percebam que a partir de agora a gente começa a dar nome aos bois, digamos assim, né? Quando eu trato dos elementos comprimidos, a inclinação desses elementos eu vou sempre chamar de θ. E a inclinação daqueles tirantes, daqueles elementos tracionados, sempre a gente vai chamar de alfa.
que na verdade essa inclinação alfa, o único elemento que a gente consegue identificar a inclinação é o aço. Então, toda vez que eu falar de alfa, eu estou falando de inclinação do aço. Inclinação do aço. Entendam o aço como a inclinação do próprio estribo na minha peça. E quando eu falar de θ, eu estou falando da inclinação do concreto. Vou colocar entre aspas. Pô, professor, mas como assim inclinação do concreto, cara? Cara, entendam isso como inclinação das fissuras na minha peça que dão origem àqueles maciços de concreto dentro da minha peça, que formam, por sua vez, aqueles elementos de barras comprimidos. Acho que fica mais fácil entender assim. E já vamos entender que a norma, a NBR 6118, ela vai tratar essa inclinação θ sobre duas óticas, sobre basicamente o que a gente chama de dois modelos numéricos, que é dito modelo 1 e modelo 2. Vamos lembrar que modelo 1, quando a norma se refere a modelo 1, ela vai estar falando com vocês que o θ, que é essa inclinação, vai ser fixo 45 graus, sempre. E se a norma falar com vocês assim, olha, pode dimensionar com o modelo 2, vocês vão lembrar que no modelo 2 eu tenho uma possibilidade de variação do θ de 30 a 45 graus. De 30 a 45 graus. Bom, então quer dizer que eu tenho duas formas de dimensionar essa minha estrutura, de dimensionar os estribos? Isso aí. Existem duas formas, dois modelos de cálculo, que querendo ou não, podem refletir em armaduras diferenciadas, em taxas de aço diferentes. Cada um vai tratar a sua estrutura de uma forma, consequentemente, pode dar um resultado final. Ora, um vai utilizar ao máximo que o concreto tem de resistência e vai reduzir um pouquinho da taxa de aço, ora outro vai aumentar a taxa de aço em prol de não solicitar tanto as bialas comprimidas. Então a gente tem uma balança e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também mais lá na frente. Bom, percebam que a distância, o ponto entre uma biela comprimida e outra é chamado de E, Então esse é nada mais do que Z, que é essa distância entre os banzos, o banzo superior e o banzo inferior, que é aquele braço de alavanca que surgiu lá no nosso modelo de barras longitudinais. Z cotangente alfa mais cotangente θ. Cara, não vou entrar em discussão de trigonometria aqui, até porque não é o caso, mas entendam que isto daqui vai aparecer lá nas nossas deduções, nas nossas equações, vamos dizer assim. A largura da biela, basicamente, ela é tratada, aqui a distância entre uma biela e outra, e aqui a largura das bielas, que seria o centro de um elemento com o centro de outro elemento. Então, quer dizer que o que eu estou chamando de barra tracionada, o que eu estou chamando de pontilhado aqui, que é um elemento, um fio de cabelo, na verdade está representando tudo isso daqui de concreto. Olha a largura da minha biela, a largura de fato. A largura não é aquele fiozinho de cabelo. A largura é Z seno θ cotangente θ mais cotangente alfa, que na verdade representa isso tudo aqui de concreto no meu modelo. Assim como a biela vizinha também representa metade de um lado, metade do outro. Representa tudo isso daqui de concreto. Então, todo o concreto da minha viga entra no cálculo da minha estrutura, entra no cálculo desse meu elemento. Ele participa do equilíbrio do esforço
do equilíbrio de esforço cortante nesse meu elemento estrutural. Então, joia. Vamos aproveitar, ainda dentro desse hall de discussão, a norma ainda fala para a gente que a inclinação daquele meu aço, que a gente acabou de discutir que chama alfa, pode estar compreendido entre 45 e 90 graus. Ou seja, eu posso ter estribo inclinado 45 para um lado ou para o outro, até 90 graus. Então, eu posso ter essa faixa de variação para o alfa. Beleza. Pessoal, tranquilo? Beleza? Bom, visto isso, e dando continuidade nessas discussões, nessas deduções, o que a gente faz basicamente é um equilíbrio de esforços, bem semelhante ao que foi feito lá ou no modelo de barras longitudinais. Então, quando eu venho aqui, eu tenho aquela treliça representada por barras tracionadas, barras comprimidas, eu tenho aquele RC que veio lá do meu modelo de barras longitudinais, e eu tenho também aquele RS que veio do mesmo modelo, a distância dos braços de alavanca continua sendo Z, o meu MSD que participa também desse equilíbrio, obviamente, e surge então esse elemento aqui que é o VSD, e esse VSD obviamente vai ser decomposto em uma força atuando nesse meu modelo, uma força FC, que é uma força de compressão. E quer dizer que essa força de compressão ela está comprimindo aquelas minhas bielas comprimidas, aquelas meus elementos, aquelas minhas bielas. Então eu posso pegar essa força, em minhas palavras, eu posso pegar essa força FC de compressão e comparar com uma resistência RSD de compressão dessa minha biela, uma resistência inclinada desse meu concreto. Eis aí a primeira lógica de análise, que é a verificação das bielas comprimidas. A verificação das bielas comprimidas vai partir, já vou direto aqui para a análise, aqui é uma forma não tão clássica de representar essa verificação, mas eu vou mostrar para vocês. Figura 5. Basicamente, essa verificação que eu acabei de falar para vocês é representada por essa imagem. Mas, uma forma mais clássica da gente fazer essa verificação é por meio de uma equação um pouco mais direta. É o que eu gosto de fazer, que é uma verificação a partir de informações que a gente acaba tendo esse controle de uso ou de aplicação, digamos, não sei se seria o ideal, né? Seria essa equação aqui, Isso daqui, VRD, é basicamente, resistência, deixa eu colocar de outra cor, né, que isso daqui já deu. Então, quando a gente fala de VRD, tudo que é RD é resistência. Então, eu estou calculando o esforço cortante resistente da biela comprimida. Beleza, basicamente estou fazendo o seguinte, olha, eu tenho um esforço cortante solicitante, que é o VSD. Ao invés de eu transformar isso em tensão, transformar esse VSD em tensão de compressão, que é o que está sendo feito basicamente nesse elemento, e verificar a compressão desse meu elemento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resistência dessa minha biela
de concreto e converter em uma resistência normal, digamos assim, uma resistência, como é que eu diria, de uma tensão normal, digamos assim, eu vou convertê-la em uma força resistente. Então, na verdade, aqui eu estou analisando uma força resistente. Eu vou comparar essa força resistente com a força direto solicitante, que é meu VSD. Então, eu entendo de uma forma muito mais clara que se eu tenho um esforço, se eu tenho uma resistência de 200 kN das minhas bielas comprimidas, e eu tenho um esforço de 100 kN, um esforço cortante de 100 kN, cara, então resiste. Se a resistência é 200 e o esforço solicitante é 100, resiste. Então quer dizer que aquele meu concreto na minha peça, ele é resistente ao esforço cortante. É muito melhor do que eu pegar aquele esforço cortante, transformar em esforço normal, em tensão normal, eu comparar com a tensão normal resistente daquela minha biela, que é o que muitos livros tratam. Eu gosto desse livro do José Carlos Teatini, justamente por conta disso, que ele usa uma metodologia que eu acho mais clara, mais direta. Então ele pega a biela, o esforço dela, a resistência dela, transforma isso em esforço cortante resistente e eu comparo diretamente com o esforço cortante solicitante. Se eu estou falando de resistência a um esforço cisalhante, cortante, eu vou pegar uma resistência comparativa a ele. Então a gente vai acabar usando essa equação toda vez que eu falar de qual é o esforço cortante da biela comprimida. Cara, a gente vai usar essa equação. É uma equação gigante? Mas a gente tem todas as informações. Primeira informação, 0,54. Pô, tá aí, é da fórmula, né? Alfa V2. Alfa V2 é 1 menos FCK sobre 250, se eu não me engano. Vamos. É isto mesmo. E para facilitar ainda mais, cara, esse alfa V2, já está tabelado. Eu vou colocar aqui para vocês a tabelinha. 671, beleza. Tá aí, olha o alfa V2. Não precisa preocupar com ele mais. A gente vai discutir ainda sobre o alfa V2. FCD é o FCK dividido por 1.4. BW é a largura da minha estrutura. D é a altura útil. Seno de 2θ. Θ aí vai depender do modelo que você está utilizando, conforme eu falei anteriormente. Modelo 1, θ igual a 45. Modelo 2, entre 30 e 45 graus. Então a gente vai ter a gente vai ter esse ângulo previamente determinado. Com a tangente de alfa vai estar entre 45 e 90 graus. Então a gente vai ter esse valor e o θ é o mesmo valor do θ que a gente utilizou ali anteriormente. Então todos os valores a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre alfa V2. Alfa V2, 1 menos FCK sobre 250. Percebam que à medida que eu vou aumentando o FCK, meu alfa V2 ele reduz. Então quer dizer que à medida que eu vou aumentando a resistência do meu concreto, meu alfa V2 reduz o meu VRD2. Porque para 25 MPa o alfa V2 é 0,92, 0,9, né? E para 90 MPa é 0,6, uma diferença aí de 0,3, mais do que 30%. Por que isso, basicamente? Por que não seria o contrário, né? À medida que eu vou aumentando o FCK, esse alfa V2 ele aumentaria? Na verdade, à medida que a gente vai aumentando cada vez mais a nossa resistência do concreto, cada vez mais o concreto vai ficando mais frágil e a ruptura desse elemento se torna cada vez mais repentina.
Então, esse alfa V2 ele acaba trabalhando a favor da segurança, preservando a integridade das minhas bielas comprimidas. Então, por isso que ele reduz ao passo que o FCK aumenta. Tá, mas aí, professor, tem um detalhe, né? Cara, na grande maioria dos casos, eu vou utilizar o estribo a 90 graus. Você não falou que 99,99% dos casos o estribo não é 90 graus? Então, eu posso pegar esse alfa, substituir por 90 e tentar simplificar essa fórmula? Podemos, e a gente vai fazer isso. E olha só que interessante o que essa fórmula acaba virando. Deixa eu salvar aqui. Então, para estribos a 90 graus, vou colocar aqui, ó, para alfa igual a 90 graus, usaremos a equação a seguir. Porque essa equação é muito mais tranquila, eu não preciso trabalhar com cotangente, na verdade eu só trabalho com seno de 2θ. Olha que beleza. E o interessante aqui é que eu trabalhando com uma equação simplificada, até para memorizar aqui é mais tranquilo, mas todas as informações anteriores são carregadas. Então percebam que acaba que surge um índice aqui na minha equação, que é o VRD2 90, expressando que essa equação ela é particularizada para os estribos a 90 graus. Então vamos lá, vamos verificar a biela a compressão, né, a biela comprimida no meu modelo estrutural. Tá aqui, ó. E o meu VRD2 ele tem que ser maior do que o meu esforço cortante solicitante. Então, essa parcela sendo maior do que essa, ok, a sua peça está íntegra, ela está resistindo ao esforço solicitante. Primeira verificação. Próxima verificação a ser cumprida, que é justamente a verificação o que eu chamo, né, das bielas dos tirantes, desculpa, dos elementos tracionados. Então essa verificação parte da mesma análise que foi feita anteriormente. Percebam que, deixa eu salvar aqui, antes eu mostrei para vocês as solicitações nos elementos comprimidos. Partindo agora a análise daquele meu mesmo elemento estrutural, do mesmo modelinho, e a partir daquele modelinho agora eu vou expressar as tensões de tração. Eu decompus as tensões de compressão e também surgem, obviamente, a partir desse VSD, as tensões de compressão. Quando eu fiz a decomposição, surgiu um FC e aqui também, naturalmente, surgiria um FT, a decomposição desse VSD. Então, agora a gente está analisando o FT, basicamente. Então, aquelas forças de tração que naturalmente surgem no meu modelo, elas vão se distribuir ao longo de uma região. E essa região eu vou delimitar, digamos assim. Eu vou delimitar e chamar isso de S. Cara, esse S pode ser 1 centímetro, pode ser 1 metro, pode ser 10 metros, pode ser 1 milímetro. Isso é um trecho da minha estrutura. Eu estou analisando um trecho desse meu elemento. E que, na verdade, a gente acaba deixando em função de S. Então, vocês vão perceber que esse S vai aparecer aí muito para a gente. E, por conveniência, esse S vai acabar sendo 1 metro, que é a faixa de distribuição dos estribos, que a gente usa muito no nosso dia a dia de escritório. Não se preocupe, vocês vão entender isso tudo.
Lembrando que a distribuição entre uma biela e outra basicamente é representada por E, né, é de espaçamento entre uma biela e outra, e obviamente a partir dos equilíbrios e da trigonometria local a gente consegue encontrar esse espaçamento entre uma biela e outra, assim como a gente fez anteriormente, ou foi feito anteriormente para as bielas comprimidas. Bom, o que é interessante desse modelo? O interessante é que esse modelo ele dá origem a... Vamos mostrar aqui para vocês. Salvar. Ele vai dar origem a uma equação. Olha aí, essa equação está em função de S, que é esse espaçamento, que é uma unidade de comprimento, de distribuição, e que ainda não é a melhor das equações, porque ainda existem valores aqui indefinidos, né? Não são de fácil orientação no nosso modelo numérico, ou de fácil determinação, e a partir de alguns outros artifícios numéricos, a gente acaba, deixa eu salvar aqui, a gente acaba transformando essa equação em algo menos pior, que é isto. Então essa equação anterior acaba virando isso, já colocando o que nos é de interesse, né? O que nos é de interesse aqui? A determinação do que a gente chama de taxa de aço transversal, ASW, por uma unidade qualquer de distribuição, uma unidade de distribuição ao longo da minha estrutura. Então, se a gente fosse reescrever isso, seria ASW sobre S, VSD 09D, sigma SDW, seno alfa, cotangente θ mais cotangente alfa. Calma que isso daqui ainda vai melhorar. Por quê? Porque eu não falei com vocês que na grande maioria dos casos, grande maioria dos casos não, né? Em 99,9% dos casos, o nosso alfa não é 90 graus, então eu consigo transformar isso daqui em algo um pouco melhor. Deixa eu encontrar aqui, que é isso daqui, ó. Pegar só um pedacinho, não, ainda não vai dar para mostrar essa equação, porque senão vai dar problema, porque aqui ainda está em função de VSD. Então vamos aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos. Por quê? Porque esse VSD eu vou transformar em um elemento ainda um pouco mais, como é que eu diria, mais aplicável. Vou transformar essa equação em algo um pouco mais aplicável. Vou transformar isso daqui, né, o meu sigma SWD, basicamente eu vou chamar isso daqui de tensão de escoamento do aço, né? Vai surgir aqui uma tensão de escoamento do aço, e esse VSD ele vai ser reconfigurado dentro de um aspecto que a gente consiga utilizar no meu modelo. Eu vou escrever essa equação já já. Vamos só ver um passo anterior antes da gente chegar na equação final, né? Basicamente, o que eu estava discutindo com vocês é o seguinte: quando a gente fala de elementos resistentes à tração, na verdade, quando a gente fala de determinação dos esforços dos elementos tracionados, ou análise dos elementos tracionados, dentro desse meu aspecto da treliça de Ritter-Morse, a parte resistente desse meu modelo acaba sendo ainda, de certa forma, não é uma incógnita, né? De difícil determinação direta, igual eu falei para vocês lá no início da minha explicação. Porque eu não tenho uma equação propriamente dita para mensurar qual que é o efeito que os agregados
possuem na resistência à atração desses meus modelos. Eu sei que tem um efeito, é um proporcional, uma parcela. Eu não tenho uma equação direta para determinar qual é a contribuição das armaduras longitudinais, que é o que a gente chama de efeito de pino, na resistência à atração dessa minha peça. Mas eu sei que existe. E a partir de uma ponderação, a gente acaba determinando essas parcelas resistentes do meu modelo. Então, quando eu vou lá para a nossa segunda análise, que é o que eu chamo aqui de VRD3. O VRD3, isso daqui vai até sumir basicamente para a gente, que é esse VRD3 é força cortante resistente de cálculo, isso relativa à ruína tração, seria basicamente a nossa análise dos elementos, dos tirantes, dos elementos inclinados solicitados à tração. Conforme eu falei para vocês, é uma composição de dois elementos, onde eu chamo o primeiro elemento de VC e o segundo elemento de VSW. VC a gente chama de parcela resistente dos elementos complementares e aqui obviamente esforço cortante resistente do aço, então parcela resistente relativa ao aço. Então percebo que quando eu falo de resistência da minha peça à tração, eu tenho dois elementos resistindo, o VC, elementos complementares, que lá no modelo de Biela tirante, isso daqui a gente usa um artifício para poder agregar isso na minha fórmula, que não é direto. Pelo modelo de Biela tirante, o VC ele acaba sendo desconsiderado. E o VSW é a quantidade de aço que eu coloco na minha seção transversal. Só que eu não sei a quantidade de aço que eu vou colocar. Eu ainda tenho que descobrir isso. Então, só que eu sei que para minha peça ela estar resistente, ela ser um elemento resistente, essa premissa básica tem que ser atendida. Meu VRD3 tem que ser maior ou igual ao meu VSD. Em outras palavras, quer dizer que meu VRD3, que é meu VC mais VSW, tem que ser maior ou igual, então o limite seria igual a VSW, basicamente. Então eu posso pegar esse VSW, substituir lá naquela minha equação, esse VSD, substituir lá na minha equação e ainda reconfigurá-la de tal forma que eu encontraria, vou colocar aqui, se eu fizer isso, vou colocar aqui só a nível de curiosidade, que a gente acaba nem utilizando isso, tá? Se eu isolasse aqui meu pegasse essa minha equação, esse meu VSD, substituir aqui nessa minha equação, tá? Eu vou encontrar, isolar meu VSW, eu encontraria algo desse tipo aqui, só para vocês terem uma ideia. Vezes 0,9 FYWD, aquela tensão é chamada de FYWD, cotangente alfa mais cotangente θ vezes seno de alfa. Beleza, mas isso daqui ainda não vem ao caso. Por quê? Porque na verdade eu vou pegar isto daí, substituir, pegar todo esse conjunto de informações e substituir no meu modelo depois.
de tal forma, substituindo meu modelo não, né? Substituindo a minha equação. Opa, cadê? Deixa eu só pegar ela aqui, e aí já dá para utilizar ela com vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou salvar. Aqui vou salvar. É muita informação, né, pessoal? Mas vocês vão ver que isso daqui é um passo a passo. Tem um passo a passo aqui tranquilo para vocês. Então, beleza. Substituindo, então, as informações anteriores naquela equação, onde eu tenho que VSW é VSD menos VC, né, aquela equação que eu acabei de transformá-la para vocês, eu vou chegar numa equação, eu vou chegar nessa equação, que é a equação da taxa de aço da armadura transversal por unidade de comprimento, só que de uma forma genérica, né? Tanto para estribos a 90, de 45 a 90 graus, tanto para meu modelo 1, modelo 2, isso daqui é a minha equação de taxa de aço genérica no meu modelo estrutural. Quando a gente fala de particularização para o estribo a 90 graus, a gente está falando de uma equação muito mais simples. Então, particularizando para alfa igual a 90 graus, nós temos essa equação para determinação da taxa de aço. Opa, então eu já tenho o meu VSD, que é o meu esforço cortante solicitante, eu já tenho a taxa de aço, eu já tenho a tensão de escoamento do aço, o teto eu já tenho que ver lá no meu modelo, a altura útil eu já tenho que também ver no meu modelo estrutural, e o meu VC. O nosso VC, que é as parcelas complementares, a gente tem artifícios de cálculo para facilitar a determinação desse meu modelo numérico, desse meu VC, dessa minha parcela complementar. Se eu apresentar esse VC para vocês, acabou. Tudo que a gente precisava de informação básica foi determinado. Só lembrando que a norma, ela delimita a tensão de escoamento do aço até o CA50. Tensão de escoamento do aço CA50. O que quer dizer? Se eu fosse utilizar um aço CA60 nos estribos, teoricamente eu iria utilizar 600 MPa sobre 1,15. Mas a norma não me permite fazer isso. A norma veda essa utilização. A norma ela limita a utilização do aço CA50 até, no máximo, a tensão de escoamento do aço para estribos, tá? Do aço CA50. Então, nos estribos, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar a tensão no máximo de 500 MPa. Se for menor, não tem problema, você vai utilizar menor. Mas se for maior do que a tensão de escoamento do aço CA50, você vai limitar até a tensão de escoamento do aço. Pode falar? Só para efeito de cálculo. Você pode utilizar o aço CA60 nos estribos sem problema nenhum. Só que para efeito de cálculo, a tensão de dimensionamento sua não pode ultrapassar 500 MPa. Isso associados a processos executivos, né, pode ser que
o sujeito pegue um aço em campo, que é o aço CA50, mais, digamos, né, sei lá, uma armadura de 5 milímetros, por exemplo. O sujeito vai pegar lá e você dimensionou que seria um aço, deveria ser um aço CA60, ele pegou o aço CA50, que são iguais, são idênticos praticamente. Cara, se ele errou, cara, vai dar problema. Então, o que a gente faz? A gente já limita isso lá no cálculo, porque se ele pegar, né, sem querer, e usou um aço CA60, não tem problema, o seu dimensionamento ele foi feito lá no seu limite do aço CA50. Ou se ele utilizou o aço CA50, não tem problema, o seu limite é aquele limite de 500 MPa. Agora o aço CA40, por natureza, ele é diferente, ele é um aço um pouco mais duro, até na hora da dobra, então consequentemente o sujeito ele consegue identificar essa diferença em campo, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Para a gente poder finalizar essa parte teórica, basicamente falta nos determinar os elementos complementares. A parcela dos elementos complementares, é basicamente, eu gosto muito dessa figurinha aqui, que eu acho que fica muito mais fácil a gente enxergar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse gráfico ele representa muito bem como determinar o nosso VC. O nosso VC ele é querendo ou não, ele é uma ponderação, né, entre o esforço cortante, o esforço resistente das bielas comprimidas e basicamente o VC0 é o que a gente chama de valor de referência, né? Ele vem lá da NBR 6118 e a sua equação do VC0 que vai aparecer ali é isso daqui, ó, 0,6 de FCTD vezes BWD. Então, VC0, 0,6 de FCTD, BW é a largura, tá, da minha estrutura, vezes D, que é a altura útil. O W está como índice aqui na minha estrutura, na minha fórmula. Então, isso daqui é um valor de referência obtido lá na 6118. E o nosso VC ele vai ser obtido por meio dessa equação, desse diagrama, onde eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade quando o meu VSD, aqui ó, é VC1 versus VSD, tá? VSD em X, VC1 em Y. VC1 é meu VC. Quando o meu VSD, meu esforço cortante solicitante, ele estiver entre 0 e o meu valor de referência da 6118, ou seja, o meu esforço cortante e solicitante ele é pequenininho. Graficamente, ó, vamos dizer que caiu aqui. Graficamente, eu sei que o meu VC1, que é o meu VC, né, vai ser igual a VC0. Então, meu VC1 é igual a VC0. Caso o meu VSD ele seja grande, o que é grande, né? Maior do que VC0 e limitado à resistência das bielas comprimidas, eu vou ter que utilizar, então digamos que o meu VSD está, sei lá, próximo desses dois valores, está aqui, eu vou ter que utilizar uma interpolação, que é essa equação aqui, ó, essa correlação, para obter o meu VC1. Então, meu VC1 vai ser menor do que o VC0, que é o meu valor de referência.
aí eu consigo obter essa informação necessária para a determinação da taxa de aço, ou seja, para a quantidade de reforço que eu preciso. E se vocês forem analisar, a quantidade de reforço que a gente precisa é nada mais do que o que você tem de esforço menos o que a sua peça já está resistindo, de certa forma. Ou o que você tem de esforço menos o que sua peça já está resistindo. Ou aqueles elementos complementares já estão resistindo. Então, por isso que a gente tem que encontrar essa relação dos elementos complementares para tirar da minha equação, porque se eu não considerar, eu vou estar utilizando muito mais aço do que o necessário, e calcular minha taxa de aço. Isso daqui a gente vai aplicar de uma forma muito mais direta no exercício. Eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão do que a gente simplesmente ver esse gráfico, né, e entender. Isso daqui é altamente aplicável. Agora, o que tenho que alertar vocês é esse sujeito aqui chamado FCTD. Esse FCTD é nada mais do que a resistência à tração do concreto. E, de uma forma mais direta do que a gente, né, fazer toda a dedução dessas equações, eu vou mostrar para vocês, mas já vou colocar aqui tabeladinho também para facilitar o cálculo. A resistência à tração do concreto basicamente é uma relação com a resistência à compressão, é uma parcela. Então a gente tem aqui, se eu tenho um FCK de 25 MPa, eu tenho a resistência chamada de FCTK inferior de 1,8. Eu vou explicar o que é esse FCTK inferior. Esse FCTK inferior é o que a gente vai utilizar aqui na minha equação. Esse VC0 que vocês estão enxergando aqui é nada mais do que o 0,6 do FCTD, tá bom? Ele não é o VC0 final de vocês, não. FCTD. Ficou mal escrito aqui no livro essa parte. Bom, o que eu falo sobre FC, né, que seria a resistência à tração do concreto? A gente tem basicamente 3 resistências à tração do concreto. Eu tenho FCT superior, FCT médio e FCT inferior. Toda vez que há uma demanda da resistência à tração do concreto, ou seja, eu estou utilizando ela de fato para o meu cálculo, eu vou trabalhar com a resistência mais defasada possível. Eu tenho 3 resistências, como assim? Na verdade, você tem 3 resistências porque a determinação da resistência à tração do concreto ela é de difícil determinação laboratorial, digamos assim, experimental, e a gente acaba utilizando métodos indiretos para determinar. O que são os métodos indiretos? A partir de uma resistência à compressão, eu obtenho a resistência à tração. Alguém quer falar? Isso. K se eu não dividir pelo coeficiente minorador. D se eu dividir pelo coeficiente minorador. Beleza? Na verdade aqui, FCTK inferior, superior, médio, quer que seja, é o número nu e cru. FCTD é o FCTK dividido pelo gama C. Bom, voltando. Então, se eu tenho três resistências à tração basicamente a serem utilizadas, toda vez que eu tiver uma demanda, né, e devido a essa variabilidade nos resultados, dos resultados indiretos,
eu acabo tendo aí três possibilidades. O médio é o que a gente obtém por forma indireta, uma correlação indireta, que é a equação aqui, é 0,3 de FCK elevado a 2/3. Se eu preciso utilizar o inferior, eu vou defasar aquela resistência em 70%. Então aqui é 0,7 do CTK, CTD, né? Médio. E se eu não precisar da resistência à tração, ela é um mero complemento, ela está ali para ajudar, tal, beleza. Então a gente vai trabalhar com 1,3 de FCT médio. É basicamente isso. O médio é um artifício indireto para determinar as outras informações. Então esse 0,7 de FCTK médio é o que vocês estão enxergando aqui, ó, que é o FCTK inferior, aí o sujeito vai dividir ainda por 1,4, e aí segue o cálculo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder... Eu acho que é isso. E amanhã a gente faz um exercício para consolidar tudo isso que a gente viu, porque é muita informação, é muita coisa. Eu preciso apresentar essas informações para daí a gente dar sequência basicamente no desenvolvimento, né, no desenrolar de toda a história. Só que vocês vão perceber que tudo isso que eu apresentei se resume a um fluxo de cálculo, um fluxo muito tranquilo. Tem algumas considerações ainda que serão feitas, mas é um fluxo muito tranquilo de dimensionamento. Dúvidas, pessoal? Pesado, né? Mas é bom que a gente... Jefferson levantou a mão de novo, Jefferson? Ah, beleza. Beleza. Bom, pessoal, então é isto. Amanhã a gente está aí de novo para continuar essa história. E vou mandar para vocês aqui esse PDF, tá?